Existem alguns erros que se você continuar cometendo, provavelmente você não vai conseguir atingir sua liberdade financeira, muito menos se aposentar com os investimentos. E o primeiro deles é simplesmente não ter foco. Tenha foco e objetivo, pois sem isso você nunca vai ter clareza naquilo que você está fazendo. Mas como assim foco e objetivo? Simplesmente tente colocar metas. Mas coloque metas realistas. Atingir R$ 10 de dividendo por mês. Depois você vai lá e aumenta para 100. E assim vai. Não adianta você colocar uma meta de chegar a R$ 100.000, 1 milhão, logo de início. Claramente vai demorar, dependendo do tanto que você investe. E quanto mais for demorando, mais você vai se frustrando, cara. Então coloque metas que você consiga alcançar, porque cada barreira que você for alcançando, cada barreira que você for quebrando, aquilo vai dar um ânimo a mais para você continuar fazendo isso. Você também pode colocar metas, tipo, colocar alguma conta sua, tipo uma conta de internet, uma conta de água, alguma coisa assim, atingir o objetivo de receber aquilo mensalmente. E já vai dar um ânimo, tipo, cara, caso eu pare, que não é o objetivo, claro, mas eu já tenho essa conta que paga todo mês, entendeu? O segundo erro é ser afobado demais, que meio que tá ligado com o primeiro também. Nessa questão de, tipo, alcançar o objetivo rapidamente, a gente acaba se afobando, procurando investir só por dividendos, só por rentabilidade, mas esquece de colocar bons ativos na carteira. Isso acaba sendo muito perigoso, porque muitas das pessoas acabam comprando ativos só por conta dos dividendos. Normalmente o pessoal busca fundos imobiliários porque é um ativo seguro, certo? Que paga mensalmente aqui um valor e tem aquela estabilidade de, tipo, todo mês está pagando um certo provento. Mas aí, como o fundo imobiliário não costuma se valorizar muito, o que é que o pessoal faz? Procura aqueles com maior rentabilidade. Isso pode ser muito perigoso. É um caso da HCTR11. Talvez não seja todo mundo que conheça, mas era um fundo que era conhecido por pagar muitos dividendos, um dividendo bastante alto. Mas aí o que é que aconteceu? Hoje em dia ele já amargurou uma queda de 70% desde o topo histórico. Então quem entrou só pelos dividendos acabou perdendo muito dinheiro por conta que as cotas desvalorizaram bastante. E aí que a gente entra em outro ponto. A rentabilidade sempre está ligada ao risco. A renda fixa tem uma média histórica aí de 8 a 10% nos últimos 10 anos. Os fundos imobiliários de 11% ao ano. E as ações podem chegar ali a mais ou menos 15%, sem contar a valorização, logicamente. Mas se eu pego, por exemplo, um investidor mais arriscado, teoricamente, porque aí vai depender das suas crenças, do que você acredita. Eu, por exemplo, tenho o Bitcoin na carteira. O Bitcoin tende a valorizar em média 100% ao ano. Por exemplo, se nos últimos 10 anos você tivesse colocado todo mês R$ 300 na renda fixa, hoje você teria mais ou menos 54 mil, sendo que 36 mil é de aporte e 18 mil seria de juros. Se você tivesse colocado esse mesmo valor, aportando todo mês em fundo imobiliário, o valor já seria um pouco maior. Você teria 63 mil. Os mesmos 36 de aporte, né? Logicamente. Mas você teria 27 mil só de juros. As ações seriam 78 mil, 36 mil também de aporte e 42 mil de juros. Então as ações já ultrapassariam o tanto de aporte que você tinha. Aí você pensa, e o Bitcoin? Cara, o Bitcoin é um valor até um pouco assustador. Com o Bitcoin, se você tivesse aportado o mesmo valor mensalmente há 10 anos atrás, logicamente que eram tempos diferentes e ninguém sabia realmente o que o Bitcoin ia se tornar. Então era apostar em algo totalmente incerto, mas você teria com certeza ultrapassado 1 milhão. Na verdade, até mais. 2, 3, 4, 5. Porque de 10 anos para cá, o Bitcoin já valorizou mais de 20.000%. Então é aquilo. O retorno sempre está ligado ao quanto a gente está disposto a arriscar. Mas a gente não precisa ter pressa. O tempo é o maior aliado. Como vocês puderam ver, eu coloquei um período de 10 anos. É aquilo, deixar o dinheiro trabalhar ao nosso favor. O tempo acaba sendo o maior aliado do investidor. Quanto mais cedo a gente começa, mais os juros compostos trabalham. Às vezes aquele ativo que a gente estuda bastante, compra ali, parece que ele está parado durante muito tempo. Mas se a empresa tem ali bons lucros, tem fundamento sólido, mesmo que ela esteja apanhando do mercado ali naquele momento, ela tende sempre a estar acompanhando o lucro, tá? A cotação. É só ter paciência, deixar o tempo correr. Outro ponto é que a rentabilidade alta nem sempre vai fazer milagre, cara. Não adianta ficar só procurando rentabilidades altas. Se você está sempre procurando acertar aquela ação que vai subir 100%, mas você não tem um bom aporte, por exemplo, não adianta de nada. Porque se você aumenta 100% em R$ 10, ele só vira R$ 20. Mas se você aumenta 100% em R$ 10.000, por exemplo, eles viram 20 mil. Já é a grande diferença. Por isso, o aumento dos aportes, cara, é extremamente necessário. Por exemplo, eu tenho uma carteira aqui do canal onde eu aporto cerca de R$ 600 por mês. Mas isso eu só consegui buscando novos conhecimentos e criando outra fonte de renda, que no caso foi com as opções. Porque com os gastos que eu tenho fora a parte, eu não conseguiria estar aportando esse valor. Então é aquilo, busque conhecimento, busque estudar, busque estar aumentando os aportes. Vai fazer muito mais diferença do que você procurar rentabilidades gigantescas. Isso aí vai vir com o tempo. Escolher bons ativos é essencial. Sempre escolher fundos imobiliários com boas gestões, ações de empresas perenes,
Tudo isso acaba reduzindo o risco e aumentando a chance de bom resultado a longo prazo. A gente sempre tem que diversificar a carteira e não ficar dependendo do único ativo. Por exemplo, olhando a rentabilidade do Bitcoin de 10 anos para cá, não seria talvez interessante colocar todo o dinheiro em Bitcoin? Talvez. Mas aí como é que eu sei que ele vai continuar com essas mesmas premissas e continuar subindo igual ele subiu até agora? Provavelmente vai. Mas por que que eu deveria arriscar se eu posso simplesmente diversificar e aos poucos aportando em Bitcoin, mas também aportando em outras coisas, em boas empresas, em fundos imobiliários? O último ponto é manter o equilíbrio. Procura investir, mas não só em ações e em fundos imobiliários, cara. Investe em você. A gente sempre tem que ter planejamento com as coisas. De vez ou outra, a gente tem que gastar também com aquilo que a gente gosta. Porque senão vai acabar que a jornada vai parecer longa demais. A gente vai se frustrar e vai acabar desistindo no meio do caminho. Crie metas, não se afobe. Entenda a relação entre risco e rentabilidade. Aproveite o tempo ao seu favor. Aumente os aportes e viva a sua jornada, cara. Mas procure sempre ter consciência e paciência também. Um dia a liberdade financeira vai chegar. E se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aquele like, compartilhe e se inscreva também no canal para estar ajudando a gente aí, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre a carteira com opções que eu citei, tem alguns vídeos aí no canal. E esse mês também vai estar saindo um outro vídeo mostrando a atualização da carteira, tá? Então, se quiserem, acompanhe aí também para saber como é que eu faço mais essas rendas aí com opções.